Bons dias. Eu estou chegando diretamente do Monte das Oliveiras. Não aquele lá de Israel, mas é o Monte das Oliveiras, é um hotel resort aqui em Joanópolis, a 100 quilômetros de São Paulo. Estávamos falando para um grupo de empresários sobre relações humanas e aquele célebre conflito entre homem e mulher. Isto é, como precisamos entender que as diferenças existem, foram criadas por Deus e são complementares e não conflitivas. Que quando entendemos isto, fica muito fácil a convivência no lar, no trabalho, na sociedade. Aliás, temos aqui empresários e executivos. É bom saber que este local é excelente para convenções, seminários e tudo mais. Se tiverem interesse, entre no meu site. Eu terei muita satisfação em dar mais informações. Não maiores, porque essa já está de bom tamanho, mas mais informações. A minha amiguinha Tati me manda uma mensagem aqui, como sempre. Isso fortalece bastante a todos nós. Ela diz: para meu amigo Bi, agora acordo e vejo a luz que brilha dentro de você. Que Deus te ilumine e o senhor e toda a sua família. Sou sua fã número 10. Opa, eu tenho 10 fãs já? Que beleza! De sua amiga do coração, Tati. Obrigado, Tati, querida. Bem, nós vamos falar hoje sobre um tema sempre solicitado por Eunice. Falar sobre a Bíblia. E eu terei prazer de, nesses minutos, fazer uma rápida síntese da importância da Bíblia. É claro que o tempo não permite que avancemos mais. Se alguém tiver interesse, no próximo sábado, nós vamos ter um curso de Bíblia, começando às 9h30 até às 17h30. Vamos passar um dia todo falando sobre a Bíblia. Almoçaremos juntos e passaremos lá o dia todo, é no Hotel São Rafael. Eu sei que no dia 12 o Medrado vai estar aqui. Eu gostaria de estar também, de forma que eu entendo que muitos não poderão ir. Mas aqueles que tiverem um tempinho, por favor, nos acompanhem nesse estudo sobre a Bíblia. A Bíblia começa no livro de Gênesis, todos sabem. Gênesis quer dizer começo. É uma tradução de Bereshit hebraico, que quer dizer no princípio. E começa então toda a história poética, romântica, bonita da criação do mundo. E diz, no princípio, criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia sombras sobre a face do abismo. E o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz. Em latim a expressão é fiat lux, faça-se a luz. E a luz surge. E a partir daí, passo a passo, o Gênesis vai falando da criação do mundo, de cada coisa que Deus fez. E fala no primeiro dia, no segundo dia, etc. Discute a ciência dizendo, imagine, um dia não dava para fazer isto. Mas São Pedro diz lá na sua carta que não devemos nos esquecer que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Este um dia é apenas para significar um período, que pode ter a duração que tiver. Deus não está preocupado com o tempo físico. Quem se preocupa com o tempo físico somos nós. Tanto que fatiamos o tempo em passado, presente e futuro. Para Deus é tempo, é atemporal, é qualquer momento. Então, a cada passo, Deus cria alguma coisa, e há um estribilho que diz, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Ou seja, ele vai acompanhando passo a passo a qualidade da sua obra. Eu acho que foi ele que criou o Centro de Controle de Qualidade, que hoje as empresas todas têm
para saber a qualidade daquilo que estava sendo produzido. Mas lá na frente, no capítulo 2, versículo 18, muda essa frase e diz assim: e viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Far-lhe-ei uma companheira que lhe seja idônea. Ao dizer que lhe seja idônea, a ideia transmitida é de alguém com a mesma estatura, com a mesma dignidade, com a mesma capacidade mental, espiritual, moral, intelectual do homem. Porque entre todos os seres até então criados, não havia um só que se aproximasse da condição do homem, criado que foi à imagem e semelhança de Deus, um ser moral, um ser espiritual, um ser com uma inteligência extraordinária. O homem traz em si as qualidades de Deus, reduzidas apenas às proporções. Deus tem como características ser onisciente, onipresente, onipotente. O homem é a mesma coisa, apenas retirada a expressão omni, que significa tudo ou todo. Deus é onisciente, sabe tudo. O homem é ciente. Deus é onipresente, está presente em todos os lugares. O homem é presente. E hoje, com a tecnologia que ele desenvolveu, também é praticamente onipresente. Nós podemos agora, pela internet, pelos meios eletrônicos de comunicação, ver um semelhante nosso do outro lado do mundo. E Deus é onipotente, pode todas as coisas. O homem é potente, muito mais potente do que ele imagina. Só que ele é acomodado. Ele se acomoda, mas se ele quiser, ele pode fazer tanta coisa. Imaginem que esta capacidade, esta potência, não está na parte física, mas está na imanência, na presença de Deus. As peças mais extraordinárias do barroco brasileiro foram criadas por Aleijadinho, um escultor sem mãos, criando aquelas peças maravilhosas. O homem que é considerado o sucessor de Einstein, portanto o maior físico da atualidade, só move 2 dedos de uma mão. Chama-se Stephen Hawking. E é uma capacidade respeitada no mundo todo. Escritor, seus 2 livros, Uma Breve História do Tempo, O Universo numa Casca de Nós, atingiram vendagem acima de 10 milhões de exemplares. E ele só move 2 dedos da mão. Porque a rigidez, a capacidade, a força do ser humano não está no físico, está na imanência, na presença de Deus. Diz o Gênesis que Deus formou o homem do pó da terra, inoculou o sopro da vida, e ele foi feito alma vivente. Aqui está a criação do homem. A palavra Adão, que nós tomamos para designar o primeiro homem, na realidade é um nome genérico. Vem da raiz hebraica Adamá, que significa pó, poeira, terra, porque o homem foi feito do pó da terra. Depois, para formar a mulher, o que fez Deus? Foi novamente pegar do pó da terra? O que ele fez? Tomou uma costela, uma parte, uma partícula de um ser vivo, Adão, e criou um novo ser da sua mesma natureza. Sabem o que nós temos aqui? O primeiro caso de clonagem na história da humanidade. Não foi a ovelha Dolly. O que é a clonagem? É tomar uma partícula de um ser vivo e criar a partir daí um novo ser
com as mesmas características. Foi o que Deus fez. Tomou uma parte do homem, uma costela, e criou um novo ser da mesma natureza. Tanto que o termo a Eva vem da raiz hebraica Aiva, que significa vida. O homem, pó, veio do pó, a mulher, da parte viva. Numa palestra que fiz sobre isso há algum tempo, estava presente meu amigo e colega Ricardo Pisa. Depois ele veio falar comigo. JB se acabou comigo. Falei, por quê? Porque agora, quando eu vou falar alguma coisa para minha mulher, ela diz, cala a boca que você é pó. Então, senhoras, não levem então ao pé da letra. Eva. Diz um texto que Deus, para formar a mulher, não tomou uma parte do pé do homem para que ela não estivesse abaixo dele, nem da cabeça para que ela não estivesse acima, mas de seu lado, para que ambos estivessem lado a lado, de sob o seu braço, para que ela, como a parte física mais frágil, fosse protegida por ele, de junto do seu coração, para ser amada por ele. Aqui está, em pinceladas rápidas e dentro da figura do Gênesis, a criação do homem e da mulher. Percebam que são essências idênticas, naturezas diferentes. Os homens não se aborreçam, não. Mas a mulher é uma forma melhorada do homem. Aquela história que elas dizem, de que Deus criou o homem primeiro para ter um rascunho e criar a sua obra-prima, tem sua razão de ser. Outras vão além, essas são maldosas. Dizem que Deus criou primeiro o homem, porque toda a experiência científica é feita primeiro em animais, depois em seres humanos. Nós homens dizemos que Deus criou a mulher primeiro, o homem primeiro, para não ter que ouvir palpites, porque a mulher daria palpites. Mas a verdade é que ela é uma forma aperfeiçoada. É mais bonita, pelo menos na minha opinião. É mais sensível. Está mais ligada às coisas essenciais e menos às coisas materiais. O homem está muito ligado às coisas do dia a dia, às coisas tangíveis. Às vezes me perguntam, homem não tem intuição como tem a mulher? Homem não tem o sexto sentido como tem a mulher? Tem, mas não usa, porque é uma anta. Ele se recusa a usar aquilo que vem à sua mente como uma inspiração. Intuição é quando o nosso espírito dá um pulinho à frente e volta. Isto é intuição, é ver alguma coisa que os olhos físicos não estão vendo. Esta intuição existe, está cientificamente provada, está entre as capacidades psigama, ou também chamados os suprapoderes, suprasentidos. Temos. Mas o homem, ele quer ficar nas coisas visíveis, tangíveis. A mulher não. Quando ela tem uma intuição, ela tem coragem de segui-la. Por isso hoje, no mundo dos negócios, no mundo corporativo, a mulher está avançando cada vez mais. Ela chega mais rapidamente às conclusões. Porque nós, homens, usamos muito o racional, o hemisfério esquerdo. E a mulher usa o racional e o emocional, fazendo um somatório e facilitando as conclusões e a assimilação. A grande verdade é que nem tudo aquilo que nos acontece está meramente no campo físico. Prossegue este assunto está aqui, olha. Neste audiolivro, homens são de Marte, mulheres são de morte. Esse audiolivro mostra essas diferenças
E apesar do título, ele não traz conflito, ele traz harmonização. O homem precisa saber por que mulher dá palpite na sua vida. Já viram alguma mulher que não dê palpite? Já não. E o homem adora, ele fica muito feliz. Ele diz, obrigado, querida, como é bom quando você dá palpite nos meus negócios. Fico tão feliz, continue. É isso que ele faz? Não. Sabem por que a mulher dá palpite? E sabem por que o homem não gosta de palpite? A explicação está num livro que tem um nome semelhante a este. Chama-se Homens são de Marte e Mulheres são de Vênus. Ele diz que em Marte, de onde vêm os homens, os valores são competitividade, capacidade técnica, conhecimentos específicos. E ele valoriza muito isto. Lá em Vênus, de onde vem a mulher, os valores são outros. Solidariedade, ajuda mútua, compreensão, comunicação. E aí o que acontece? Ela tem esta capacidade de perceber além daquilo que é material, e ela vê quando o seu marido vai fazer um mau negócio, vai dar um passo errado. Como solidária, o que ela tem que fazer? Avisar. Esse negócio parece que não vai dar certo. Ela viu o camarada que ele trouxe para sócio, e pelos traços fisionômicos, pela maneira como ele olha, como ele coloca a voz, ela percebe. A anta do homem não. Ele não percebe. Eu tenho dito que, em termos de mediunidade, a mulher é médium clarividente. Ela vê lá na frente. O homem é médium evidente. Só diante da evidência batendo na cara dele é que ele vai perceber. Antes disso, ele não percebe. Os detalhes passam despercebidos. E quando ela vê que ele vai fazer alguma coisa que não vai dar certo, solidária, ela se sente no dever de avisar. E ele? Ele pensa, se ela está me dando palpite, eu que sou competente, que tenho capacidade técnica, que tenho conhecimento específico, não preciso do palpite dela. Pronto. Fecha a sua compreensão para aquela opinião que ela vai dar. Meus irmãos, queridos irmãos, não façam isto. Deem atenção ao que ela está dizendo. Às vezes ela exagera um pouquinho, mas deem atenção. E vocês, mulheres, saibam que o homem é turrão. Eu tenho contado aqui, vou contar mais uma vez, porque é da experiência de vocês. O negócio que você vai fazer, ela diz, não vai dar certo. Esse camarada que você diz que é seu sócio, não presta, está na cara dele, eu estou vendo. O que o homem faz? Estufa o peito e diz, imagine, eu já estudei o negócio. Já estudei aceitação do mercado, retorno da aplicação financeira, qualidade do produto, está tudo redondo. E o meu amigo, jogamos muita pelada ali no Sapopemba, Água Rasa. Ponho a minha mão no fogo por ele. Ainda bem que não põe. Senão seria mais uma maneta. Aí faz o negócio e acontece o que ela disse. Não acontece? Eu não vou pedir para os homens que já passaram por isso levantar a mão. Não precisam. Mas vocês sabem que aconteceu isso. Pois é, o pior não é aquele prejuízo terrível que você teve. Não é o fato do sócio ter lhe passado uma rasteira daquelas, é o dedinho que vem depois no seu nariz. Acompanhado daquela frase que você já ouviu. Eu não te disse? Não falei? Eu não avisei? É isto. Por que isto? Porque ela dá atenção a esta intuição a que não damos atenção. Com o passar do tempo, dentro da historiografia bíblica, nós temos a história de Abrão, que é chamado por Deus para ir para uma terra que ele não conhece.
uma terra que mana leite e mel. Ele vai. Por isso é chamado em Hebreus o patriarca da fé. E vai para um lugar que ele desconhecia. Não havia GPS naquele tempo, nem bússola. Ele toma apenas sua esposa Sara, seu sobrinho Ló, e vão rumo à terra prometida. Deus diz a ele, a partir do capítulo 11 de Gênesis, que ele seria uma grande nação, que seus descendentes seriam inumeráveis como as estrelas do céu e as areias do mar. Mas, aos 99 anos, ele não tem um filho. Sara, sua mulher, 10 anos mais nova, 89 anos, uma jovenzinha, e ainda não tinha filhos. Deus aparece e lhe promete um filho. E Sara sorri. Imagine, um filho com essa idade. O anjo diz, por que a Sara sorriu? E ela diz, não, eu não sorri. Mas anjo sabe tudo. Por isso a mulher é parecida com um anjo. Sabe tudo. Não, eu vi que ela sorriu. Um ano depois, Abrão com 100 anos, Sara com 90 anos, nasce Isaque. Isaque significa riso. Isaque também recebe a renovação da promessa. Casa-se com Rebeca e tem 2 filhos. Esaú, também chamado Edom, o vermelho, e Jacó. A linha sucessória de Deus vai ser através de Jacó. E Esaú, o seu irmão, vai ser pai dos edomitas. Esaú vai ter 12 filhos, que são aqueles que constituem os árabes. Mas lá atrás, como Sara não podia ter filhos, ela disse a Abrão que tivesse filho com a sua serva, Agar, egípcia. E o homem, como é sempre muito solidário, muito disposto ao sacrifício, ele faz esse sacrifício. E de Agar nasce um filho chamado Ismael. Daí vem os ismaelitas. Ismael vai ter 12 filhos. Os ismaelitas são outro nome para os árabes. Então nós já temos aí uma grande quantidade de linhagem dos árabes. E apenas uma dos judeus. Jacó vai se apaixonar por uma moça chamada Raquel, filha de seu tio Labão. E vai pedir sua mão em casamento. E Labão diz assim, se você trabalhar 7 anos, eu dar a mão de minha filha. 7 anos! E ele trabalha. Terminados os 7 anos, o casamento, a realização do seu sonho. Ele se casa, vai para casa. No dia seguinte ele percebe que não é Raquel, mas sim Lia. E agora? Procon não existia ainda. Como é que ele vai fazer? Vai procurar o seu sogro Labão e reclama. E ele diz, aqui entre nós, a filha mais nova não pode casar antes da mais velha. Mas e agora? Agora, trabalhar mais 7 anos e levar outra filha. Ele trabalha mais 7 anos e aí se casa com Raquel. O que nós temos aqui? A primeira promoção, 2 por 1. Ou 2 por 1. Vocês veem que a Bíblia é precursora em tudo, né? Casa-se, mas aí acontece uma coisa. Sua adorada Raquel também é estéril, não pode ter filhos. Lia começa a gerar filhos. Rúben, Simeão, Levi. E aí, Raquel chama seu marido Jacó e diz, não é possível. Eu quero ter filho também. Se eu não posso, você vai ter filhos para mim da minha serva Bila.
mais uma vez, naquele sacrifício que caracteriza o homem, ele aceita a incumbência e gera, por intermédio de Bila, 2 filhos. O que nós temos aí? A primeira barriga de aluguel. Através da serva Bila, Raquel tem 2 filhos. Aí a outra, a Lia, fala, é assim, é? Guerra dos sexos? Chama Jacó e diz, agora você vai ter filhos com a minha serva Zilpa. Se ele não é um homem disposto ao sacrifício, ele ia aceitar isso? Não. Mais uma vez, através de Zilpa, mais 2 filhos são gerados. Aí Deus se compadece de Raquel e faz com que ela tenha um filho. O filho querido de Jacó, José. Até aqui são 11 filhos. Mais tarde, ela vai ter também um outro filho, Benjamim, compondo aí os 12 patriarcas das 12 tribos. Quando nasce Benjamim, sua mãe morre. Então o pai queria dar-lhe o nome de Benoni, filho da minha dor. Mas aconselham-no a dar o nome de Beniamim, ou Benjamim, filho da minha destra, filho da minha direita. Por isso São Paulo, lá na frente, vai dizer-se hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu, porque ele era a tribo de Benjamim, que era o caçula daquela sucessão e também muito querido por seu pai, Jacó. Essas 12 tribos vão migrar para o Egito, acompanhando José. E ali permanecem por 400 anos. E a sua linhagem cresce. Termina aí o livro de Gênesis, o primeiro. E aí vem o livro de Êxodo, quando eles saem do Egito e caminham por 40 anos no deserto. 40 anos andando em círculo. Dizem que eles ficaram tanto tempo assim, porque quem estava liderando era um homem e não uma mulher. Sempre é uma maldade, né? Entram na terra prometida, seu líder Moisés morre e é sucedido por Josué. Vem aí a época da legislação, Levíticos. Depois eles fazem a primeira contagem do povo e temos o livro de Números. Depois Deuteronômio, repetição de algumas leis. E aqui estão os primeiros 5 livros da Bíblia, chamados Pentateuco, em grego, 5 rolos, origem da Bíblia cristã e da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica dá a base da Bíblia evangélica. Tem no Velho Testamento 39 livros. A Bíblia católica segue uma outra linhagem da Septuaginta. Professora Manuela? Oh, que prazer! Querida professora Manuela, uma das apresentadoras do meu livro Mostrando a Língua. Grande professora, obrigado pela presença. Nosso carinho para a professora Manuela. Desculpe, eu vejo muitos amigos aqui, nem sempre eu tenho como destacá-los. Mas eu acho que é a primeira vez que a professora está vindo aqui. É a primeira. Não? Que bom. Segunda vez. Continue. Nessa sucessão, nós vamos ter os demais livros. O povo está então em tribos, e nesse período das tribos surge o livro de Juízes. Porque cada vez que havia um perigo, um líder se levantava para liderá-los e era um juiz. O último dos juízes é Samuel, não o filho da Eunice. Samuel. E Samuel vai ungir o primeiro rei, que é Saul. E aí vem o livro de Reis. Primeiro livro, segundo livro de Reis. De tudo aquilo que acontece nesse reinado, vem as crônicas. Primeira crônica, segunda crônicas. Depois o livro de Esther, depois caminhamos para Salmos e depois os livros proféticos. A Bíblia
com base na tradição hebraica, como eu disse, tem 39 livros no Velho Testamento. A Bíblia Católica segue o cânon alexandrino. E aí tem mais 7 livros. 39, 7, 46. O Novo Testamento não é aceito pelos judeus, porque o Novo Testamento fala do advento de Jesus, o Messias. E para eles, o Messias ainda não veio. Então, o Novo Testamento, com 27 livros, é que fala de tudo aquilo que acontece a partir do advento de Jesus. Esses 27 livros são comuns para a Bíblia evangélica e para a Bíblia católica. Começa com os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois vai para as cartas de São Paulo, 13 cartas, depois a carta aos Hebreus, depois Tiago, depois João, Pedro, até o Apocalipse. O que eu quero destacar para fechar? O Novo Testamento é o que nós conhecemos mais. Está mais próximo da nossa tradição. É por onde devemos começar a ler a Bíblia. Porque quando começamos pelo Velho Testamento, fica muito distante do nosso conhecimento. Mas o Velho Testamento traz profecias que se cumprem no Novo Testamento. Se lerem o livro de Salmo 22, vão encontrar referências muito interessantes a esse respeito. Salmo 22. Por exemplo, logo no começo, aquelas palavras que Jesus diz na crucificação: Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Está aqui. Deus meu, por que me desamparaste? Está no versículo 1. Além diz, no versículo 17, podem contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Os ossos da perna eram quebrados pelos que eram crucificados. Quando os soldados chegaram para quebrar as pernas de Jesus, ele já havia expirado, então não fizeram isto. Mas aqui ele diz que os ossos não foram quebrados. Conta o livro de Mateus, capítulo 27, que os soldados lançaram sorte para distribuir a roupa de Jesus. Primeiro distribuíram as peças dos vestidos. Depois a sua túnica, que era uma peça única, foi escolhida por sorteio. Aqui está: repartem entre si meus vestidos e lançam sortes sobre a minha túnica. Textualmente, aquilo que aconteceu. O profeta Miqueias, no capítulo 5, diz assim no versículo 2: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que me será senhor em Israel, e cujas saídas vão desde os tempos antigos. Está aqui. Exatamente onde Jesus nasceu, Belém de Judá. Mais além, o profeta Zacarias. Nós vamos encontrar, antes de Zacarias, no profeta Isaías, capítulo 5. Estão vendo que há muita coisa interessante para vermos, mas o nosso tempo é restrito, já estou ultrapassando-o. No capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Isso era inconcebível naquele tempo, mas aí está no livro do profeta Isaías. No capítulo 9, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. O cometa, a estrela que anunciou o nascimento de Jesus, determinando o ponto em que ele surgiria.
e o versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Também em Zacarias nós vamos encontrar essas referências, uma delas falando exatamente o que aconteceu no falecimento de Jesus, entre aqueles que eram considerados marginais e o seu sepultamento entre os ricos, na cova que lhe foi dada por um homem rico, um homem de posse. Bem, o nosso tempo terminou. Eu ficaria muito contente de falar sobre a Bíblia, porque é uma paixão que eu trago no meu coração desde criança. Eu já a li de capa a capa 8 vezes. E agora nós a lemos de vez em quando, em textos escolhidos, e cada dia, pelo menos um versículo de manhã e um versículo à noite. Muito obrigado. Eu estarei... os meus livros estão sendo vendidos ali, se alguém tiver interesse em adquiri-los, e eu estarei aqui para autografar. É o audiolivro Homens são de Marte e Mulheres são de Morte, o livro Boas Dicas para Boas Falas, Orientação de Comunicação, e o livro Mostrando a Língua sobre a Língua Portuguesa. Muita paz e muita bênção a todos vocês.